A santa paz de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para nós meditarmos na luz da palavra, nesse canal Tudo se fez novo, a qual o Senhor tem preparado os nossos corações, amém? Apenas como eu tenho costumado falar, nós estamos nutrindo aquilo que o Senhor tem nos dado, nos preparado e tem nos proporcionado, amém? De estarmos hoje aqui. Nós estamos aqui falando sobre um relacionamento, como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja, amém? E somente com pessoas saudáveis nós podemos ter um relacionamento, irmão, saudáveis, amém? E nós estamos lendo a primeira carta aos Tessalonicenses e as segundas cartas aos Tessalonicenses. Nós estamos meditando aqui no capítulo 5, irmão, amém? Do 5, do 12 ao 22, né? Ou 12 ao 28, amém? Meu nome é irmão Jacques, evangelista, aqui, a qual o Senhor tem preparado para nós mantermos esta obra maravilhosa que o Senhor tem, segundo o coração do Senhor. Ele tem assim nos preparado, tem nos levantado pela misericórdia de Deus para presidir o Senhor, amém? Não podemos fazer nada sem que do alto seja revelado, né? Se requer uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus, pelo seu bom Espírito, amém? Nós estamos aqui. E os irmãos podem estar acompanhando também ali no coloque Jackson Antônio Alves, né, / YouTube, para que os irmãos possam estar acompanhando desde o início também, aleluia, a meditação na luz da palavra de Deus, amém? Eu gostaria que todos estivessem aí com as escrituras sagradas, e vamos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou estar lendo aqui outra vez, irmão, mas para nós, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém? Capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham. Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apaguei o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. Depois ele dá a saudação sinal. Irmão, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Então, irmão, nós falamos aqui sobre o assunto anterior, na luz da palavra, nós falamos sobre as profecias, né? Para nós hoje, nós falamos sobre muito, irmão, glórias a Deus. A profecia hoje é desprezar a pregação expositiva, ou melhor, desprezar a exposição da verdade de Deus que nós falamos, né, irmão? E que já está completa nas Escrituras. Nós falamos que a pregação expositiva nada mais do que a volta às origens bíblicas, ou seja, que o pregador não é aquele que traz mensagem nova da parte de Deus, como se originou por meio dos homens. Lembra dos homens santos, que eles escreveram a Bíblia através do Espírito Santo. Mas é aquele que transmite a mensagem de Deus que já está completa, que já está atestada, que já está relatada, que está escrita por meio do Espírito Santo de Deus, que está
E nós somos ouvintes, irmão, da palavra de Deus e praticantes. E a palavra de Deus é viva. Lembra que nós falamos hoje, irmão? Antigamente a palavra era, glórias a Deus, a profecia era revelada, ela falava, irmão. Né? Os apóstolos, os discípulos escreveram, completaram, nós falamos sobre muito, completaram já a palavra, desde Gênesis, Apocalipse, o Velho e o Novo Testamento, a palavra está completa. É daquele que tirar, aumentar ou acrescentar, irmão. Então, ele já está para nós, irmãos, lermos e praticarmos a palavra, irmão. Mas nós temos que ler com a guia e a direção do Espírito Santo de Deus, com a virtude, irmão. Amém? Então nós não podemos dizer assim, não, como muitos, não vamos citar, mas olha, a Bíblia não é só esse livro único, tem uma parte da Bíblia que foi revelada a tal pessoa, em tal época, ou um anjo desceu dos céus e revelou para mim aquilo que não havia revelado para o Senhor Jesus nesses tempos. Não existe, irmão. Isso não existe, isso é uma farsa, isso é um falso ensino, irmão. Amém? A palavra de Deus está completa nas nossas vidas. Amém? Não, o Senhor já revelou tudo que tinha que ser revelado, irmão. E aquilo que está em oculto na palavra de Deus, que Deus não permitiu que o homem conheça, é para o Senhor, irmão, não é para nós. Para nós são aquelas que são reveladas, mas aquelas encobertas são para Deus, irmão. Então não tem essa aqui, porque o anjo falou comigo e agora vou completar a Bíblia. Vocês têm que aprender. Não existe isso, irmão. Amém? Então ela já está completa. E cabe nós agora, nós ouvintes da palavra de Deus, nós ouvirmos, aprendemos e transmitirmos também, guiada pela virtude do Espírito Santo, mas os que está dentro já da linhagem da palavra. Lembra tanto da profecia também, ela tem que estar em conformidade com as santas escrituras, irmão. Amém? Então a palavra de Deus é eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e mais penetrante ao ponto de dividir o que é alma, espírito, a junta e medula. Nós falamos isso, irmão. Amém? E é apta para ensinar os pensamentos e a intenção, o propósito do coração do homem, irmão. Amém? Lá está em Hebreus capítulo 14, versículo 12. Meu irmão, e portanto ela não pode ser revelada e nem se pode explanar sem assistência o que? Do Espírito Santo, irmão, para a igreja. A palavra de Deus não só depende do sentido das palavras da pregação, mas também do poder com que elas são pronunciadas, irmão. Amém? Ela é viva. Ela vem com virtude, com poder. Jesus ele falava não como que os escribas, mas ele falava com quem tem autoridade. Quando ele falava, a palavra dele alcançava as nossas almas, desde as plantas dos pés até alto da cabeça. A palavra dele, de Jesus, ela saía com virtude, ela saía viva, ela saía com unção. Ela impactava os nossos corações, irmão. Amém? Ela nos envolvia todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, então, ela tomava todo o nosso ser. Ela causa transformação dos nossos corações, irmão. Acredito que quando Jesus pregava para aquelas multidões, andando lá na Galileia, andando ali diante do mar da Galileia, do Rio Jordão, descendo as montanhas, ali ele pregava e multidões o seguiam, irmão. E as multidões, acredito eu, que ouvindo aquela palavra de Deus eram impactadas, elas ficavam atônitas, elas ficavam perplexas atônicas de ouvir aquela mensagem, elas ficavam como que maravilhadas, irmão, e acredito eu, que aqueles que já estavam, eu sempre costumo falar, aqueles que estavam com fome da palavra de Deus, na alma, no espírito, eram alimentados. Aqueles que estavam fisicamente, irmão, talvez a palavra de Deus já alimentavam o corpo dele, tiravam a fome física, irmão. Aqueles que estavam com dor, acredito eu que já não sentiam mais dor da sua enfermidade. Aqueles que estavam com enfermidade, talvez, com certeza, já eram curados, irmão, já não se importavam mais com as circunstâncias, a despeito de todas as sofrimento, angústia, aflições, eles já não sentiam mais isso, irmão, ao ouvir a santa palavra de Deus, irmão. Eles eram transformados. Amém?
Acredito que onde Jesus passava, aonde havia sequidão, começava a brotar águas, irmão. Aonde não havia vida, começava a surgir vidas, irmão. Amém? Assim é a palavra de Deus, irmão, em nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, glórias a Deus. Então, irmão, louvado seja. E não só depende da compreensão do ouvinte, irmão. Amém? Daqueles que vão ouvir, mas também da recepção e percepção espiritual do ouvinte. Isto é, ter bons olhos e ouvidos perceptíveis, irmão, para a influência do Espírito Santo na sua vida, para a transformação do Espírito Santo na sua vida, irmão. Amém? Então ela nos enchia de alegria, de poder, de transformação, irmão. Amém? Quanto mais ouvíamos a palavra de Jesus falar, mais queríamos ouvir, irmão. Amém? Glórias a Deus. E a palavra de Deus não só depende do pregador ou do ouvinte, mas de ambos, desde que seja automanifestação divina, irmão. Amém? Os dons da profecia eram o dom mais importante da igreja primitiva, nós falamos, irmão. Porque Paulo escreve isso nas cartas 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Amém, irmão? Então observe, esse dom tinha a função de edificar, exortar, né? De instruir, de instrução, de consolação, da congregação corporal e individualmente, irmão. Glórias a Deus, irmão. Paulo declara aqui, ao colocar amor como nossa busca primária, irmão. A profecia deve ser bem acolhida para edificação, exortação e consolação. Amém? Tal estímulo mútuo é profecia. Não palavras no sentido da Bíblia, que já usa as próprias palavras de Deus, mas no sentido das palavras que somente o Espírito Santo leva à mente do homem. Lembra que nós falamos, irmão? E quando uma pessoa despreza a edificação, a instrução, a consolação emanada, ou seja, lançada da pregação, da palavra, ele está desprezando as profecias. Amém? Ele está desprezando a palavra de Deus, irmão. Olha como é importante. E desta maneira, irmão, nós temos que entender aqui o que? O que está por trás, por trás aqui, irmão. Eu vou levantar uma questão aqui muito importante. Nós falamos, onde Deus planta trigo, é Satanás planta o joio. Onde Deus edifica uma igreja, Satanás levanta uma sinagoga. Onde Deus capacita um obreiro para pregar a palavra verdadeira, Satanás levanta um pregador de engano, de mentiras. Amém? Onde tem um obreiro legítimo e genuíno, existem também obreiros fraudulentos, irmão. Então, o que aconteceu na igreja de Tessalônica, os irmãos possivelmente ao verem essa situação, né, alguns tomaram a decisão de desprezar as profecias, irmão, justamente por causa disso. De desprezar as profecias, irmão. Amém? Justamente por causa disso. Nós não devemos fazer isso, irmão. Devemos fazer a nossa parte. E eu estou seguro disso. Estou convencido disso, que essa não é a atitude mais sensata, irmão. Não é porque existe erro que eu tenho que jogar fora a verdade. Não é porque o irmão erra, porque o irmão faz coisas erradas, né? Não está de acordo com não está andando em santidade, de acordo com a conformidade da palavra de Deus, que ele está na igreja, que eu não devo aceitá-lo. Que eu não vou mais naquela igreja. Né, irmão? Não, irmão. Até mesmo aquele que preside no culto, irmão, que muita responsabilidade, é muito importante, é muito sério, irmão. Muitas vezes comete alguma coisa, nós temos os nossos deslizes, irmão. Nós somos pecadores. Mesmo aqueles que presidem no Senhor, atalaia, que leva a mensagem, que cuida da igreja, que exorta a palavra de Deus, ele pode errar, irmão. E que nós devemos, eu não vou mais para a igreja. Não, irmão, você deve orar pelo ministério, irmão. Amém? Então, e não é porque existe então erro que eu tenho que jogar fora a verdade. Não é porque existem obreiros fraudulentos que não existem obreiros verdadeiros. Não é porque existem pregações falsas que deixe de existir a pregação genuína. E nós não podemos desprezar as profecias porque alguém usa mal essa pregação. Não, irmão. Nós devemos agora estar usando um outro elemento que Paulo agora vai mencionar para nós.
o crente, ponto 6, né? O crente precisa exercer discernimento espiritual. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Amém? Nós vamos ver versículo aqui. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom, irmão. Né? Então, nós paramos aqui, irmão. Versículo 21, irmão. Amém? Aí. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Irmão, é difícil determinar o valor eterno de muitas coisas em nosso redor agora, irmão, nesse mundo circular, nesse mundo, no nosso redor, por causa do mundo moderno, amém? Em que vivemos, irmão. Glórias a Deus, porque tem muitas coisas para nesse mundo circular para desprezar a nossa fé, para enfraquecer a nossa fé, irmão. Porém, as coisas eternas, sublimes, valorosas e maravilhosas que não se encontram neste mundo, amém? São de Deus, irmão. Nós devemos buscar do alto e não deste mundo. Todas essas coisas que o Senhor tem para oferecer, as coisas concernentes, sublimes, valorosas e maravilhosas, se nós soubéssemos, irmão, compreender o que o Senhor tem reservado para cada um de nós, meu irmão, minha irmã, que agora você vai ouvir, que está ouvindo esta palavra da parte de Deus, irmão, não se encontra neste mundo, irmão. O mundo não nos compreende, amém? Portanto, encontra aos pés do Senhor Jesus. Portanto, a Bíblia ordena que os cristãos examinem tudo diligentemente, amém, a fim de querer saber mais a respeito das coisas eternas, das coisas concernentes do Senhor, das coisas do Senhor Jesus, para adquirir o conhecimento e discernimento espiritual. Isso é importante, irmão. Amém? As escrituras está aqui, está relatada e atestada para nós aprendermos e crescermos mutuamente na fé e no amor, irmão. De tal maneira contínua, irmão. Amém? Está aqui. E para isso, irmão, é preciso tempo, é preciso eu e você ter tempo com Deus para saber o que convém e o que não convém. Nós precisamos adquirir conhecimento. O mundo jaz o maligno, o falso profeta está aí para nos enganar, irmão, está à nossa porta, já está atuando para nos enganar, meu irmão, minha irmã. Até quando que você e eu, vai ser enganado pelas coisas, pelas falsas mentiras desse mundo enganoso que nada aproveita, meu irmão, minha irmã? É por isso que nós temos que, Paulo deixa bem claro, adquirir discernimento. Se não tem, busque-o, amém? Para você saber o que convém e o que não, irmão. É preciso tempo. E aquilo que é verdadeiro, genuíno, atestado e aprovado por Deus deve ser mantido em nossos corações. Porém, precisamos ter cuidado de saber avaliar, discernir e reter só as profecias verdadeiras. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Versículo 21. Nós acabamos de ler. Então, longe de você pegar o pacote inteiro e jogar fora. De você rotular todo mundo do mesmo jeito igual, irmão. Não, pare com isso. Paulo diz, antes exerça discernimento, irmão. Amém? Pare. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem pessoas falsas, tem pessoas verdadeiras. Glórias a Deus. E você só pode discernir se você conhece, se você não despreza as profecias, se não despreza a luz da palavra de Deus, se você não despreza o conhecimento de Deus, se você guarda o conhecimento e os pratica, então chega a hora em que você vai saber separar o joio do trigo, meu irmão. Amém? O mentiroso do verdadeiro, o legítimo do falsificado, você vai poder provar. Amém? Observe, irmão. A palavra aqui no grego, julgai, é a mesma palavra, irmão. Julgai todas as coisas, é a mesma palavra, né? Que os ourives usam para depurar o ouro, irmão. Julgai, eles ourives usam para depurar o ouro, irmão. E separar a escórnia do metal precioso, irmão. Você precisa ter essa capacidade de distinguir, de separar o que é vil, isto é, que tem pouco valor, o que é desprezível, e o que é precioso, o que é de Deus e o que não é de Deus, irmão. Assim como o ourives purifica o ouro, irmão. Assim que você tem que
entender e ter esta capacidade de discernimento, irmão. E jogar fora que não presta. E ficar somente com aquilo que é valioso. O que é valioso para as nossas vidas? Irmão, meu irmão, minha irmã, se você conhecesse a preciosidade da palavra de Deus, irmão, você não deixaria ela passar despercebido. Você não deixaria, meu irmão, minha irmã, o diabo roubar do teu coração, irmão. Amém? Porque ele conhece o que é precioso e o que não é não, e o que não é. Amém? Então você precisa exercer discernimento espiritual. Em outros termos, você não pode engolir tudo que as pessoas falam em nome de Jesus, irmão. Muitos falam em nome de Jesus, irmão. Mas Jesus fala muito, não entrarão no reino dos céus. Ah, mas eu preguei em teu nome, mas eu expulsei. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então você não pode aceitar tudo que as pessoas dizem e vem em nome, meu de Deus. Você precisa ser um crente beriano. Lembra em Atos capítulo 16, 11, eles examinavam as escrituras com toda a avidez, isto é, com toda a vontade ardente, com o coração ardente, com intensa vontade, com sede, voracidade, irmão. É isso, eles examinavam, era maravilhoso lá, os irmãos de Bereia, irmão, como beriano. Pois você estará exercendo discernimento, irmão, amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Trata-se de profetas. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, não é assim? A profecia é o mais importante, mas julgando... Mas tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, irmão. E os outros julguem. Paulo diz, quando o profeta prega, profetiza, fala e os outros julguem, ou seja, você tem que exercer discernimento a fim de preservar o equilíbrio e o que é verdadeiro para evitar confusão e constrangimento no culto, irmão. Amém? Ele fala. Então fique quieto. Então tenha discernimento. Fique quieto e ouça e discerne se aquilo está em conformidade ou não, irmão. Amém? Isso é importante. Deus faz a todas as coisas em ordem. Os outros presentes, especialmente aqueles que têm o dom da profecia, irmão, devem julgar a autenticidade das declarações proféticas, irmão, que está sendo profetizada dentro da igreja, em qualquer parte. Isto é, com discernimento, irmão. Para isso necessitamos exercer discernimento, vivendo o quê? A luz da palavra, irmão. Amém? Ponto 7. O crente deve julgar de toda a forma do mal. O crente deve fugir de toda a forma do mal. 22, versículo 22. Abstendo-vos de toda forma do mal. Irmão, isso é maravilhoso, olha. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom e abstendo-vos de toda forma do mal. Glórias a Deus. Irmão, isso é maravilhoso porque o crente não pode viver uma vida misturada e imiscuída, ou seja, envolver-se, misturar-se, compactuada com qualquer coisa que não esteja verdadeiramente aprovada por Deus e na luz, irmão. Não, porque o crente anda na luz. Mas ele fala, a mais eu vou lá. Né? Muitas vezes ele fala, mas eu vou lá para influenciar. Mas eu vou só para ver. Mas eu vou lá só um pouquinho para ouvir. Mas eu vou lá só um pouquinho para ver como funciona. Não, irmão. Paulo diz, abstende-vos de toda forma do mal, mantenham-se distante, como se Paulo estava falando, não faça, não veja, não fale, não ouça, não vá, não pratique, não entra nesta forma, não entra nesse esquema do mal, irmão, é importante, irmão, não faça isso, né? E tem muitas coisas, né, irmão, muitas coisas que podem nos influenciar, irmão. Amém? Televisão, irmão, a mídia televisiva, mal instrução na televisão, mal programa.
Várias formas, irmão. Então não ouça, não pratique, não olhe, né? Não faça, não veja, não veja o que é mal para os seus olhos, para que possa entristecer o Espírito Santo, ao qual está selado para o dia da redenção. Não ouça, para que não entre no seu coração, desça ao seu coração, e você fica atribulado, passe mal. Não participe. Fique distante, irmão. Abstende-vos de todo o mal. E essa é a consolação do apóstolo Paulo. Abstendo-vos. É uma ordem de Paulo para você e para mim, irmão. De toda forma de mal, afastem-se. Amém? E o último ponto. Nós vamos ver agora, irmão. Em último ponto agora. A relação da liderança da igreja com os crentes, né? A relação da liderança da igreja com os que presidem, com o ministério da igreja com os crentes. Já vimos a relação dos crentes com o ministério, ou seja, dos crentes entre si, dos crentes com Deus, amém? E agora nós vamos ver a relação da liderança da igreja com os crentes, ou seja, o ministério da igreja com o crente, amém? É isso que eu estou falando, irmão. E quando eu estou falando de líderes, irmão, estou falando para ser mais rápido, estou falando dos que presidem, dos que estão no ministério. Não importa, irmão, qual é a dominação, se é pastor, se é obreiro, se é diácono, se é cooperador, se é ancião. Importante, irmão. Amém? É isso que nós estamos falando. Primeiro lugar, o líder espiritual deve orar pelos crentes. Vamos lá? Versículo 23 e 24, que é importantíssimo. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Amém? Aqui, se nós começarmos a observar, irmão, qual que era o resultado e de todas essas maravilhas, todas essas obras de apóstolo Paulo, irmão, era a oração, irmão. Glórias a Deus. Era a busca contínua, irmão, em oração da presença de Deus. Então o líder espiritual deve orar pelos crentes. Paulo começa a orar pela a igreja, nós podemos ver aqui, o mesmo Deus da paz, pois ele fala da fonte dessa bênção, irmão. O mesmo Deus da paz, ele fala da fonte dessa bênção. E esta é a oração final de Paulo pelos tessalonicenses convertidos, que eles possam ser inteiramente santificados, irmão. Olha que importante. Isto é, todo o seu ser, espírito, alma e corpo, irmão. O mesmo Deus de paz o santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Olha que maravilhoso. Então esta é a oração, irmão. Amém? Isto é, todo o seu ser, espírito, alma e corpo, irmão, que eles possam ser santificados, irmão, em toda a instância de seu ser, irmão, espírito, alma e corpo. Portanto, cada um deve dar evidência de que ele está separado como uma pessoa santa para Deus, para servir a Deus, irmão. Amém? Nós somos separados. Amém? E como resultado, irmão, os cristãos estarão, como resultado disso, os cristãos estarão irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Cabe cada um agora nos examinarmos, irmão. Amém? Os cristãos já são santos, nós já somos santos. Ou seja, no sentido que foram separados para Deus, irmão. Amém? Mas Paulo exorta os tessalonicenses a expressarem santidade nesta vida, para que o Senhor aprove a conduta deles em sua volta, irmão. Olha que importante, irmão. Irrepreensíveis, irmão. Espiritual, meu corpo, o que significa? Livres o que de todo motivos para repreensão e arrependimento, irmão. Para a disciplina, para que o Senhor não venha, esteja preparado, não para que o Senhor venha disciplinar, para que venha repreender, não para que você venha ter o arrependimento, irmão, não. É agora, irmão, nós nos arrependermos, irmão, diante da presença de Deus e aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador das nossas vidas, para que Ele possa agora, irmão, agora nos ensinar o que tem que ensinar, repreender o que tem que ser repreendido, tirar o que não convém tirar da nossa vida. Amém, irmão? E para que possamos adquirir maturidade espiritual, irmão, crescimento, irmão. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Seja repreensíveis espiritual, alma e corpo. É agora, meu. Ou seja, só através da santificação.
Quando o Senhor Jesus vier, Ele não vai nos santificar, irmão. Nós temos que estar preparados. O processo de santificação é aqui agora na terra. Nós estamos agora em processo contínuo de santificação. Nós aceitamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Ele nos tem chamado para o batismo. Então a salvação é um processo contínuo, irmão. É agora. Amém? Observe que Paulo não está pedindo dinheiro. Olha que na sua oração, sucesso, saúde. Paulo está pedindo santidade. É uma das coisas que menos a gente... É uma das coisas que menos você escuta o que preside, ou seja, o pregador falar, irmão, da santidade, irmão. É importantíssimo. E Paulo batia muito nessa tecla, irmão. Como nós hoje precisamos voltar aos princípios apostólicos, irmão. É algo doloroso, é triste, quase que lamentável, irmão. Estarmos passando por esse momento. Amém, irmão? Com relação aos que hoje exortam a palavra preside no Senhor, irmão. Você vê que uma bênção, que é o poder da comunicação, irmão. A bênção você vê que o que é o poder da comunicação, televisão, mídia televisiva, pois a comunicação televisiva está sendo tão mal usada nos dias de hoje, nos dias atuais, irmão, que é lamentável, não é triste, irmão. Né? Hoje o Brasil não perde nada para os Estados Unidos do ponto de vista de quantidades de programas evangélicos. Nós podemos notar muito isso no Brasil. Qualquer hora, qualquer dia da semana que você ligar a sua televisão, você tem programas evangélicos. Isso é importante. Mas poucos pregam a palavra genuína de Deus. Poucos pregam a verdade. Poucos pregam a santidade, irmão. Todo foco é em cima de dinheiro, de riqueza, de prosperidade, de milagres, de saúde. Em cima disso, irmão, você pode notar tudo em cima disso, irmão, em prol a ganância, glórias a Deus, aos bens materiais, irmão. E não é nada disso que o apóstolo Paulo pregava, irmão. Eu fico perplexo, né? Há poucos dias, quando um desses pregadores em uma determinada denominação estava pregando, amém, uma grande multidão, pregando para uma grande multidão. Na medida que ele pregava, ia passando um telão, meu irmão, minha irmã, muito bonito, muito chique, alguns carros, e alguns no telão, alguns carros importados, irmão. Não é esses carrinhos aí populares, não. Igual, são carros de 400 mil, de 500 mil, irmão. Eram mansões que eu acho que no Brasil não tem igual... que no Brasil aqui não tem essas mansões que estavam passando lá, irmão, como aqui no Brasil. Amém? Glórias a Deus, irmão. E o pregador estava estimulando, à medida que passava ali, as pessoas e dizia: isso você merece, é isso que vocês têm direito, é isso que vocês têm que ser prósperos, porque Deus é um Deus de prosperidade. Né? É isso que vocês merecem, é isso que vocês têm direito, é isso que vocês precisam, irmão. Agora eu falo, irmão, Deus é um Deus de prosperidade, sim, irmão. Não é um Deus de miséria. Mas será que é só isto mesmo que está dentro da palavra de Deus? É isso que a palavra de Deus nos ensina, irmão? Você pode perceber uma coisa, irmão. Leia todas as orações que Paulo fez em favor dos crentes, irmão. Ele vai sempre pedindo santidade, ele sempre vai pedir santidade para a igreja. E você vai perceber que ele vai pedir que essa santidade seja plena, seja completa, seja uma santidade que alcance todas as áreas da vida de todo o seu ser, de toda a personalidade. Amém? É isso que o apóstolo Paulo fala, mano. E depois no versículo 24, ele fala: fiel o que vos chama, o qual também os fará. Ele os fará, ele o fará, irmão. Amém, irmão? Ou seja, esse nosso Deus é o Deus que responde às orações, é o Deus que atende à nossa súplica, é o Deus que conhece as nossas necessidades dia a dia, é um Deus que supre as nossas necessidades dia a dia. Ele sabe o que necessitamos, o que não necessitamos. Não precisamos falar, irmão. Amém? Nós estamos terminando. Segundo ponto, o líder espiritual deve pedir oração dos crentes, irmão.
O líder espiritual deve pedir oração dos crentes. Versículo 25. Irmão, orai por nós. Olha que maravilhoso que o apóstolo Paulo está falando assim na sua saudação final, irmão. Ele ora. Pois o apóstolo Paulo era fiel na oração pelos Tessalonicenses, irmão. Ele era fiel, mas também reconhecia a necessidade e importância das orações desses irmãos em favor dele, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Como o apóstolo Paulo era humilde, como o apóstolo Paulo era, não tinha palavras, irmão. Paulo era aquele líder autossuficiente. Paulo dizia: eu preciso de orações e vocês também. Ele sempre pediu orações por ele, para Deus o que? Abrir as portas do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo pregava, quebrava as cadeias e pregava o evangelho, irmão. Crescia a obra. Para abrir as portas, irmão, do evangelho, para Deus abrir as portas da cadeia, para ele poder visitá-los,